Quanto à questão da prescrição, a gente passou também a ter um outro artigo polêmico. Sim. Por Inciso quê? terceiro. Porque o 116 traz as causas suspensivas da prescrição. Na verdade, impeditivas para algumas causas suspensivas. A prescrição, e quando é uma aula queridinha também minha, a prescrição, ela vai ser aliada, vamos dizer assim, a gente vai trabalhar o conceito de prescrição sempre pensando em inércia do Estado, aliada ao decurso de um prazo. Então, toda vez quando eu vou dar aula de prescrição, eu chamo a atenção dos meus alunos para isso. Eu falo, gente, presta atenção. Prescrição vai trabalhar inércia com prazo. Então, para quem fala assim, eu não sei nada de prescrição, eu falo o seguinte, meu amigo, para você ver se o prazo prescricional está fluindo ou não, você tem que ver se está tendo inércia. Então, o prazo prescricional não corre quando o réu está preso. Óbvio, tem inércia? Não. Né? Então, não há que se falar em prescrição. Aqui, o 116, ele diz que a prescrição, enquanto não transitar em julgada a sentença final, não corre. Quando? Aí ele fala, não resolvida em outro processo, questão de que dependa a existência o reconhecimento da existência do crime. Sim, porque eu tenho uma questão prejudicial em que eu estou correndo atrás para ver se ali tem crime ou não. Tem inércia? Olha como fica fácil. Não, não tem inércia. Então, no inciso 2, enquanto a gente cumpre pena no exterior. Tem inércia? Não, ele está cumprindo pena lá fora, não tem inércia. Aí entra o inciso 3. Na pendência de embargos de declaração ou de recursos aos tribunais superiores, quando inadmissíveis. E agora? Então, aqui a gente entra no seguinte. A prescrição é boa para o réu. Por quê? Porque se o prazo está fluindo, tá bom para ele. Então, se eu faço recursos protelatórios, eu não posso premiar a defesa que colocou recurso protelatório. Da mesma forma, eu não posso, então, permitir que, em razão de recursos protelatórios, a gente. E aí entra o outro ponto. Na pendência de embargos de declaração, embargos interpostos de sentença, embargos interpostos de acórdão, eu entendo. Agora vamos aos nossos achismos. É. Tá? Quando ele fala na pendência de embargos de declaração ou recursos aos tribunais superiores, embargos de declaração, para mim, qualquer um. Primeiro e segundo. Recursos, recursos aos tribunais superiores, para mim, qualquer recurso, para qualquer tribunal que seja inadmissível. Especial, extraordinário. Exatamente. Que seja inadmissível. Então, o problema que a gente passa a ter aqui é que isso não foi especificado como deveria. Sim. Né? A gente não tem aqui algo bem esmiuçado. Não. Então, eu passo a dizer o seguinte, olha, se eu tenho uma causa que vai fazer com que haja suspensão da prescrição, suspensão da prescrição é ruim para o réu. Suspender prazo prescricional para o réu é horrível. Então, eu não posso premiar o réu para nada. Né? Então, é o tipo do raciocínio que a gente vai ter que fazer. Sim, sim. E eu acho que vai ser o raciocínio que vai ser feito. Sim, e existe uma outra questão aí, duas questões que eu vejo também. A primeira é a seguinte: ele diz quando inadmitidos. Vamos supor, você entrou com um recurso especial contra um acordo. Pois bem, o recurso especial, terceira vista aqui, foi inadmitido. Inadmitido. Que a maioria dos recursos são especiais aqui, pelo menos no Rio de Janeiro Eu são. falo que, na verdade, ali você tem um juízo de inadmissibilidade. Não é um juízo de admissibilidade, é o de É isso aí. inadmissibilidade. É verdade. Aí, pois bem, inadmitido, qual o remédio que você tem? Agravo, né? Agravo em recurso especial. Você vai entrar com agravo. Automaticamente você vai subir com o recurso, mesmo contra a vontade aqui do juízo de admissibilidade. Chegando lá, vamos supor que esse agravo seja provido e o Aí você tem que recurso, por esperar. consequência,
Ou seja, este prazo vai ter que ser considerado. Entendo eu, porque se ele foi provido lá, vai ter que Eu voltar entendo. lá desde a época da interposição, desde a data da Exatamente. inadmissão. Vai ter que Exatamente. retroagir, né? E Então, ainda vale lembrar o seguinte: uma coisa é o recurso inadmissível, outra coisa é o recurso improviso. improvido. São coisas diferentes. E É. outra coisa, ele ainda fala assim, quando inadmissíveis. Não é quando inadmitido. Sim, sim, Ainda sim. tem isso. Você ainda pode dizer o seguinte, é que quando não tiver lá nos casos lá competentes desses recursos, tudo bem. Mas não é nem a questão do inadmitido, que ele fala inadmissíveis, né? É quando não, porque de repente se tiver a hipótese legal de interposição do recurso, o fato dele ser inadmitido não está escrito na lei. Pela literalidade, daria para argumentar isso. Pela E uma, literalidade. e uma outra questão também que se coloca é porque ele não fala ali, na questão dos embargos, principalmente, ele não fala se interposto pela defesa. Ele fala embargos. E pode ser Não, interposto pela defesa ou pelo não. Ministério Público. Entendeu? Então, o que acontece? Entendo eu que quando o Ministério Público ingressar, entrar, opor os seus embargos de declaração, esse prazo não vai poder ser suspenso. Porque o Exato. Ministério Público não pode, o Estado não pode se beneficiar dessa artimanha. Entendo eu. Exato. É exatamente o que eu falei. Acredito. A prescrição é boa para o réu. Se ela é boa para o réu, eu não posso premiar o réu que está fazendo um recurso protelatório. Sim, Ok. Mas o Ministério Público, eu entendo que isso daqui não vai ser para ele. sim, sim, sim. Ele não pode também ser beneficiado, usar dessa Exatamente. artimanha, né? Até porque Acho não que está previsto na lei, né? Até porque a lei não está trazendo isso. sim, sim, Então, verdade. dentro desse é o que eu brinco. Quando você se perde, você tem que entender as razões do instituto. E aí a tendência que a gente vai ter que fazer meio que de adivinhação aqui é justamente esse raciocínio jurídico que a gente está fazendo, né? Se Uhum, a prescrição é boa para o réu, eu não posso premiar o Ministério Público que vai sair interpondo recurso. uhum, Né? Ele não pode ser premiado com isso. uhum. Aí ele colocou também um novo prazo, uma nova hipótese de causa impeditiva da prescrição, que vai ser enquanto não cumprido ou não rescindido o acordo de não persecução. É, aí lógico, acho que Mas está aí é certo. lógico, exato, eu É, também tá acho que tá certo, certo. tá certo. Também tá, Eu acho acho que que tá está certo. certo. Doutora, Agora, vale lembrar o seguinte: transação penal não está aqui. não está aí. É acordo de Então não é importante persecução. lembrar isso. Acordo de não persecução, causa impeditiva da prescrição, não vale para transação penal e nem para suspensão condicional do processo. Ela entra É, com regra específica. Não específica. entra baseada aqui. A regra Para específica do transação. 89. Mas ela Uhum. não vai entrar quando você estiver diante do 80 Espera. e da transação penal.